E aí, já aproveitando e abordando essa questão dos jogadores jovens, foi uma decisão pensada armar uma line de só jogadores jovens, mais o Micão, né? Que é o guia, talvez assim dizer, Uhum. porque é mais fácil colocar neles um trabalho diferente, como vocês estão colocando, porque eu imagino que seja muito mais difícil você chegar pra um Tim, pra um robô, pra Sem um, dúvida. pra um titã, pra um jinqueiro, o cara que já tá 10, 8, 7 anos de cenário ali, acostumado a fazer do meu jeito, cara que já ganhou principalmente, esse eu ganhei do meu jeito, e você falar, então, agora em vez de você jogar 6 screens por dia, você vai malhar 1 hora, você vai fazer psicólogo, você vai ter uma sessão de não sei o que lá, né? Você convencer o cara, o jogador mais velho, que vai dizer, meu irmão, pra cima de mim, Não vai. né? E se Então, vai fazer, não vai fazer de bom grado, né? vai fazer tipo, vou fazer essa merda que eu tô me pagando. Foi 100%. pensado? Sim, na verdade o que a gente tava procurando muito era jogadores dentro do perfil que a gente acreditava ser importante pra Liberty, né? Então, lógico que isso casou e faz exatamente por essa linha de pensamento, né? Porque jogadores mais velhos, mais experientes, já têm dogmas ali, coisas que eles não vão mudar. Eu acordo no meu horário, eu não me afeto indo dormir tarde, eu não. Rotina isso não é pra mim, atividade física eu não gosto, preciso de jogar mais. Tem várias certezas ali que são incontestáveis pra esses jogadores. Uhum. E, pô, beleza, como é que você vai falar que não pra ele? Pra ele funcionou, ele chegou até onde chegou hoje. Ele olha lá pra fora, os caras lá, tipo, estão fazendo a mesma coisa, mas não necessariamente diz que é certo. Funciona, de fato, né? Se a gente for É o olhar isso, melhor, é o né? melhor. Às vezes, pô, e eu não acho que o que a gente faz hoje é o melhor, melhor do que todas isso. Tipo, pô, é muita humildade da nossa parte, a gente está sempre olhando, pô, como que a gente vai melhorar isso? E a partir do momento que a gente chegar num modelo que a gente não tá ainda, num método, num processo, que a gente fala do método Liberty e tudo mais, quando a gente chegar no algo que a gente fala assim, estamos satisfeitos com isso, beleza, ainda vai ter um ponto lá que a gente precisa melhorar. Então é algo que é desenvolvimento constante. Mas quando a gente fez essa procura por jogadores, foram jogadores que tinham o perfil e consideravam importante tudo que a gente fazia. Então, não só a parte de dentro de jogo que a comissão técnica queria de determinados jogadores, então eu quero jogadores nesse playstyle, que eles façam isso e aquilo. Além disso, a gente fazia conversa para eles falarem, pra gente explicar o que a gente faz aqui dentro, o que a gente vai fazer, o que a gente vai exigir de você. Por que isso é importante? Você concorda? Você não concorda? Como você enxerga isso? E a gente juntou já jogadores que a gente já tinha, então que já estavam nessa rotina e estavam performando bem dentro dessa nossa rotina, e jogadores que vieram de fora, mas que também consideravam isso importante. Então, por exemplo, o Micão, o Makes no CBLOL, eles já tinham essa visão de que, pô, pra eles performarem bem, eles precisam disso. E aí entra um outro ponto. Da mesma forma que a gente precisa conquistar a comunidade, a torcida com resultado, pra gente conseguir, eventualmente, ter jogadores mais velhos dentro de uma estrutura como essa, não especificamente na Liberty, mas no cenário como um todo, é a gente fazendo isso dar certo. A gente, a Cade, ou tipo, quem conseguir Uhum. montar estruturas. E assim, apesar de a gente ter similaridades com a Cade, a gente tem focos diferentes, que eles são muito mais voltados para dados, como a gente enxerga, apesar de entender toda a parte de saúde, etc. Eles também têm essa visão paralela, mas a gente dá um foco muito mais principal na rotina treinos e dados também, mas de uma forma diferente, né? A gente tem algumas coisas diferentes. E isso que é o mais legal. Tipo assim, a gente tem conceitos similares no geral, mas a gente tem decisões, a gente tem as nossas peculiaridades, que isso que vai ser interessante. E pra mim, por isso que eu falei, o Ignition Lab pra mim deveria ser pra todos os times de CBLOL. Sim. E constantemente, de evolução. Porque não tem. Acho que vocês até perguntaram pro Vex ontem sobre replicarem isso. Acho que alguém no Superchat perguntou. Sim. E, cara, pra mim é meu sonho. Se os 10 times estiverem fazendo esse conceito, vai ser muito mais fácil pra gente avançar como um todo. Porque, cara, a gente vai ter o nosso diferencial. Da mesma forma que outro time vai ter um diferencial. Mas se a gente conseguir ter jogadores dentro de um ecossistema que estejam com os mesmos valores, com o mesmo entendimento do que é ser um atleta de esportes, a gente começa a ter muito mais facilidade para implementar coisas novas. Vídeo futebol. Você vai olhar, todo jogador de futebol sabe o que esperar de um time de treino. Eu sei que eu vou ter uma atividade física, eu sei que eu vou ter que me alimentar bem, eu sei que eu vou ter que dormir bem, eu sei que eu vou ter que treinar nessa intensidade, vou jogar campeonato ali, aqui. Fui para outro time. O que vai mudar? Dentro de jogo, filosofia, alguns métodos de treinos, algumas coisas específicas. Mas o conceito do que é ser um atleta tá lá. Sim. E hoje no esporte isso é muito amplo, né? Então, pra gente isso seria o ideal. Então, no fim do dia, a gente queria jogadores com esse perfil e acaba que, por consequência, são jogadores mais novos que estão mais dispostos a testarem, tentarem fazer coisas diferentes pra conseguir chegar onde todos querem, que é ganhar um título, chegar a ter esse destaque, né? Mas no caso do Micão em específico, eu acho que casou muito também. Eu sou suspeito de falar, porque eu joguei, como eu falei, joguei com o Micão há muito tempo. Considero ele um grande amigo, por mais que hoje em dia a gente não é tão próximo. Por questão de time também, de ele tá no CBLOL, Academy, enfim. Mas eu torço por ele com todas as forças do meu ser, porque, de novo, é um cara que começou comigo e mais que isso.
eu vejo que o que continua dos 5 que pararam, dos 4 que pararam e ele que ficou, do Exódia inicial, ele continuou tendo a vontade de vencer e, obviamente, a mente aberta pra isso. É porque, assim, na realidade, eu acho que a mente aberta e a vontade de vencer, ela estão entrelaçada no caso dele. Que ele sempre teve, mas ele teve a queda dele, teve um momento de queda, né? Antes, Sim, antes da sim. Cage até. E parte da recuperação que o Micão teve foi justamente recuperando o off-game dele. Academia, mente e, obviamente, muito esforço. Então, quando eu vi que o projeto apostou nele, mesmo depois do que aconteceu na Cage, porque muita gente não faria isso, né? Sim. O lógico, Porque a galera olha o resultado. Sim, Também ele em organizações tava fora- é muito voltado. ele saiu do Ele primeiro tava split. fora até o último momento, assim. Aí ele foi lá Cara, e o e... Micão tem uma coisa que, assim, acho que a gente nunca falou, não sei se ele comentou já em algum lugar, mas foi engraçado que trazer ele pro Ignition Lab foi algo. Foi uma experiência diferente, que chamou muita atenção. Isso, assim, a gente, obviamente, como eu falei, a gente não tava fazendo scout. Mas teve uma coisa nele que abriu a porta pra ele ter a conversa pra gente contratar ele esse ano, que ele já tava comprado um bootcamp pra Coreia. E o bootcamp da Coreia, a primeira semana, alguma semana, ia coincidir com o Ignition Lab. E a gente não podia ter um jogador no Ignition Lab que ia ficar uma parte depois, porque a gente não podia fazer uma substituição lá, a gente tava testando algo mais contínuo. Uhum. E ele falou, cara, quero muito participar, achei muito foda a ideia, quero participar, mas eu tenho esse bootcamp marcado. Aí o que a gente consegue fazer? Tipo, pô, eu posso mudar. Ele tava super disposto, vou tentar mudar a passagem aqui, vou ver o que eu faço. E de fato ele mudou a passagem dele pra Caralho. Coreia pra participar do Ignition Lab. E ele saiu do Ignition Lab e foi pra Coreia, basicamente, né?